Olá, senhoras e senhores, Oswaldo Meza aqui com você no podcast Na Mesa com Meza. E hoje, eu trouxe o martelinho porque hoje vai ser polêmica. Eu estou com uma pessoa assim, o currículo dela de ativista, não sei se seria esse o nome correto, mas é uma pessoa que defende o que ela acredita, o que é muito raro hoje em dia. Eu estou aqui com a Vivi Tobias. Tudo bem, Vivi? Tudo bom, Oswaldo. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Conta comigo, sim, ativista, conservadora, antifeminista, cristã, mãe de família. Não foge de uma discussão. Não foge. Aquilo que eu sempre digo, uma mulher comum, defendendo com toda força os seus princípios e valores. Vivi, o seu nome é Viviane? Viviane. Viviane Tobias. Isso. Você é de Campo Grande? Você nasceu... Na minha certidão está lá que eu nasci em Rondonópolis, Mato Grosso. E aí eu vim para Campo Grande muito pequenininha. Só que na verdade, eu nasci em Campo Grande, na Santa Casa de Campo Grande. Fui para Rondonópolis ainda muito bebê, creio eu, com uns 15, 20 dias. E retornei com 4, 5 anos de idade. Entendi. Campo Grandense raiz. Raiz. Com certeza. Então você frequentou... Você estudou onde? A vida toda eu estudei no Colégio Massi. Era um bom colégio, Era um né? bom colégio, à época era um dos melhores Eu colégios. ia falar latino-americano, mas Massi tá num nível maior, né? Estudei na Massi, disputava ali na época com o Dom Bosco, né? É, legal. Ô Vivi, quando que começou essa sua trajetória? Você se formou, você é formada... Eu sou formada em Direito. Em Direito. Na Universidade UNAES, antiga UNAES. Antiga UNAES. E quando que você começou a se interessar por essa questão política, principalmente defendendo esses ideais conservadores, de direita? Eu nunca gostei de política, isso é muito doido, né? Eu nunca me interessei por política, eu achava que política não era importante, ela era feita só por pessoas ruins e era algo muito sujo, na realidade ela é mesmo. Mas, depois que me tornei mãe, eu comecei a fazer política e entender de política sem saber o que estava fazendo. Como? Veio um bebezinho, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Eu me deparei com uma situação muito confrontante, porque eu estava educando o meu filho, criando ele com princípios e valores cristãos, conservadores, mas eu estava diante de um mundo que estava querendo ali, fazendo de tudo para deseducar e tirar esses valores e princípios. Meu filho ainda era muito bebê. E eu comecei a perceber, gente, olha só, através de coisas pequenas, mensagens subliminares. Eu falo, o diabo, ele não vem de roupa vermelha, de tridente, de chifre de rabo. Ele vem defendendo o aborto, né? E coisas ruins aí para as nossas crianças. E eu comecei a ver Felipe Neto, tudo que era filmes, desenhos, tudo que era no mundo infantil, mensagens subliminares que incentivavam a depravação moral, o sexo libertino, que incentivavam através de alguns filmes infantis, ditos infantis, o aborto, né, a libertinagem sexual, o homossexualismo. Existe uma agenda gaysista muito forte se cumprindo, é a Agenda 2030, e a agenda gaysista está dentro disso, e ela vem se cumprindo através de mensagens subliminares, incentivando e deturpando a cabeça de crianças. E isso está dentro até mesmo dentro das escolas e principalmente universidades. Ô Vivi, você casou com quantos anos? Você foi muito namoradeira? Não, eu só tive um único namorado e me casei com ele. E hoje, além do meu marido, de ser o meu marido, ele é o pai dos meus filhos. Eu tenho aí quase 20 anos de casada. Olha só. Então você acredita num casamento, que o casamento pode dar certo? Porque hoje uma das agendas é a deturpação da família, né? Exatamente. O casamento é a instituição mais importante, mais poderosa que existe, porque é através do casamento que vem a família, que é o nosso primeiro ministério. Eu, como cristã, acredito e defendo muito isso, porque foi aquilo que Deus criou e acredita que para nós é o correto, é aquilo que Deus tem como correto. O ministério, a família, os filhos, né? A consolidação. Eu falo que os filhos é a coroa ali do casamento, é a consolidação da família. E eu sempre digo aí para as mulheres, tenham filhos, o casamento ele é bom, ele é necessário para o homem e para a mulher, pensando não só no presente, mas como no futuro. O casamento traz segurança, ele traz estabilidade, tanto assim, o mais importante, estabilidade emocional, ele traz essa segurança principalmente para a mulher.
E você tem quantos filhos? Dois? 2 filhos. Dois filhos. 2 filhos. Casamento tem mais de 20 anos. Quase 20 anos, isso mesmo. E me fala uma coisa. Hoje a gente se depara com, como a gente começou aqui, essa agenda para deturpar a família. O que você me diz? Vamos começar aqui com alguns assuntos já polêmicos, tá? Aqui o negócio é polêmica. Alienação parental. Eu sou advogado, eu atendo, às vezes, maridos onde a mulher, por vingança, uma das formas de atingir o marido é causando essa alienação parental nos filhos. O que isso causa no filho, na mente dessa criança, no desenvolvimento dessa criança? E por que o governo não está nem aí para isso? Porque existe um plano maligno que é em torno da destruição da família. Pessoal, o que acontece? Quando eles destroem e entram na família como uma bomba para minar a instituição família, eles enfraquecem o povo. E quando eles enfraquecem o povo, eles tomam controle, eles controlam o povo e o país. Porque um povo que não tem família, quem luta pela família, quem é capitalista, o capitalismo começou e surgiu pela família. É o pai, é a mãe que quer deixar ali a herança, garantir a casa própria, garantir o sustento e a qualidade de vida para a sua família. E esse pai, essa mãe, obviamente, vai questionar e não vai permitir com que o governo controle. Então, destruir a família faz parte de um plano maligno do governo. Aí, como você falou da alienação parental, entrando nisso, o que acontece? A alienação parental, no Brasil, vamos falar aqui em nível nacional, ela, infelizmente, na maioria das vezes, ela é praticada, sim, por mulheres que usam isso como arma, como instrumento contra os seus ex-maridos. Por quê? Para ter o controle da situação. Quando o marido arruma uma outra namorada, uma outra esposa, ou tem outros filhos, elas usam isso como meio. Só que quem hoje usa a lei em favor, a lei que hoje a esquerda está unida até com algumas pessoas que se dizem de direita para tirar a lei de alienação parental, que é a única lei que de fato protege um pouco ali, não só as mulheres, mas os homens, é a lei de alienação parental. E eles querem tirar essa lei. E infelizmente pode acontecer. E o maior crime de alienação parental, quem sofre, é contra a criança, que fica muitas vezes sem a presença ali da mãe ou do pai. O pai é a maior vítima de alienação parental, é o homem. Então é muito importante ter uma lei séria que rege isso para proteger, não é proteger o homem, proteger a criança, o direito da criança de ter a presença paterna, independente do que aconteça com a mãe. Muitas feministas estão usando também a Lei Maria da Penha, muitas mulheres, como objeto de vingança. O que acontece? A mulher vai lá e denuncia o ex-marido por violência psicológica e pede uma medida protetiva. Logo, esse ex-marido, não pode ter contato com a criança se não tiver uma supervisão, já começa a dificultar, aí ela começa a pedir outra medida protetiva porque tem medo dele, da criança, e começa a separar a criança do pai. Perde o vínculo afetivo também entre os dois. Isso é muito ruim, é a criança a pessoa que mais sofre. Então eu falo assim, a maior vítima dessas mulheres que usam a lei em prol de vingança, como instrumento de vingança, principalmente a Maria da Penha, a maior vítima disso são as crianças, são os filhos. Então é importante permanecer a lei de alienação parental, que ela permaneça e que ela seja ainda mais rígida contra aquele que o fizer. Mas, Vivi, então você está querendo me dizer que hoje a mulher ela deveria ser submissa? Porque o que acontece são mulheres que já vêm de uma vida de promiscuidade, não só mulher, mas homem, aí vão se relacionando. Eu sou casado já há muitos anos também. E a gente seguiu todo aquele, né? A gente namorou, noivou, casou, e hoje as pessoas já vão se envolvendo, uma promiscuidade, e a gente não vê tanto essa submissão como a gente via antigamente. A gente não está vendo isso, infelizmente, nem nas igrejas. O que acontece? Com a libertinagem, com o empoderamento feminino, com essa revolução sexual, a submissão, ela não ficou em segundo plano, ela simplesmente deixou de existir nesses ambientes. Porque a mulher começou a trabalhar para fora, ela começou a ter relações sexuais com quem e com quantos ela quis, à vontade, sem o compromisso e o laço matrimonial.
E com isso fez com que a mulher chegasse ali perto dos 30 anos, batendo aquele desespero, relógio biológico. Aí eu costumo brincar, né? Chega aos 30, 35, quer se converter, entrar para a igreja e zerar a quilometragem. Como se fosse possível. Ah, não tem mais homem como antigamente. Óbvio, não tem mais mulheres como antigamente. Porque muitas querem só aproveitar a vida. Enche o corpo de tatuagem. De drogas, de bebida, de cigarro, de tudo que você pensar, de piercing. E fala, não, agora eu quero me converter e quero arrumar um provedor. Ou se não, arruma um brinquedo relógio sexual biológico. Não, e outra, não quer saber mais de homem também. Elas não deram conta que a mulher tem um relógio biológico para ter filhos, para se casar. A mulher tem que ter filho mais nova. Eu não estou falando que a mulher, depois dos 30, ela é velha e não pode ter filho. Ela pode ter filho, mas é mais difícil. E sim, a mulher dos 30, depois dos 30, ela é mais velha para muitas coisas. Você não pode comparar uma mulher de 30, de 35, de 40 com uma menina de 20. É tempo diferente, principalmente para ter filhos. A saúde, doença, tudo complica mais. Você acredita que a mulher tem que ter filho mais nova? Eu sou a favor da mulher ter filho mais nova, como era antigamente. Você teve com quantos anos? Assim que eu me casei, com 19, nasceu com 19 meu primeiro filho. E olha só, e o segundo filho eu levei um tempo, né, pra ter. Então eles já estão grandes, já? Já, o meu caçula tem 10 anos de idade, o meu mais velho tem 18, já é um homem. Legal. Só que eu tive uma diferença de 8 anos e já senti diferença no corpo, na motivação, no cansaço. Óbvio que muitas mulheres estão imaturas para terem filhos com 18 anos, como eu tive. Por quê? Porque elas não foram preparadas para isso, foram preparadas para serem empoderadas, para trabalharem para fora apenas, não servirem o marido, não serem submissas. Para experimentar tudo quanto é tipo de coisa. Para experimentar tudo que é tipo de coisa e tudo que é tipo de homem, infelizmente. E mulher, e outras mulheres. Infelizmente. Mas o feminismo fala sobre isso, que o feminismo prega muito o lesbianismo. A origem do feminismo fala que a mulher nasceu para outra mulher. Tem muito sobre isso. Tem muitas precursoras do movimento feminista que falam sobre isso. Isso é muito importante saber. Aí casa uma mulher com mulher e aí quer adotar um filho. E aí abusa do filho, mata o filho. Tem essa história daquelas duas lésbicas que fizeram com o Juan, que torturaram o menino Juan até amputaram o pênis dele. Exatamente. O que elas fizeram com ele foi tortura. Uma tortura não só psicológica, mas uma tortura no corpinho dele até a morte. E outra coisa que eu falo sobre a submissão. O grande problema é que elas também não querem ser submissas. Primeiro que muitas se perderam no caminho. E segundo, porque elas as que se casam muitas vezes ou se relacionam, estão acostumadas com os Zé noiados. Aí eu chamo de Zé do Grau. Como que você vai ser submissa? Gente, o mais importante que uma mulher e um homem também pode fazer na sua vida é escolher com quem você vai se casar. Eu tenho que ser submissa. Jesus disse, marido, ame a sua esposa assim como Jesus amou a igreja. E mulher, honre e obedeça. Olha como é mais fácil honrar e obedecer. Por isso que eu tenho que escolher muito bem aquele que eu vou honrar e obedecer. Não pode ser qualquer um, tem que ser alguém digno disso. Mas por que a mulher, ela se interessa pelo Zé Droguinha? Eu conheço amigas minhas que, quando você vai ver, tá se relacionando. É um pouco de... Será que ela atrai isso? Será que tá no inconsciente dela? Será que ela quer... Porque não faz sentido. Ela quer um relacionamento. Ela quer um relacionamento estável, mas ela acaba ficando com o Zé Droguinha. Algumas são repetição de padrão, o que criadas por mãe solo, tem muito isso ainda no Brasil. E se você for ver, infelizmente é uma realidade, né? E elas vão repetindo o padrão. Minha mãe foi assim, quando ela se dá conta, ela está fazendo a mesma coisa. É a busca pelo poder, é a busca incansável que elas têm pelo poder de alguma forma, elas se sentem lisonjeadas, é o ego e a vaidade de ter aquele cara, o chefe do morro, de alguma forma, elas buscam aquilo. É um poder. Depois é um subpoder. Depois, de repente, amanhece morta, com a cabeça raspada e não entendem por quê. Ai, meu Deus, como ele é coisa de homem. Os homens são assim. Não, os homens não são assim. Os homens Zé noiados, Zé droguinhas, que elas se relacionam são assim. Enquanto existir mulher que busque esse tipo de homem, infelizmente elas vão deturpar e odiar o casamento. A mesma coisa eu digo para os homens. Enquanto homens buscarem mulheres carreiristas, que pensam em carreira, em dinheiro, dinheiristas, empoderadas demais, libertárias demais, libertina, que rodou mais que roda gigante de parque, Raparigas. Ele vai se frustrar com o casamento, ele vai se arrepender do casamento. Não é pra derrubar esse vídeo, hein? Por favor. Nós vamos subir de novo. Muda as palavras. Vamos fazer assim. Enquanto mulheres buscarem
Zé Noiado, homem que não eleva ela, que não a leva, que não é digno de honra e obediência, homem que não é digno de cuidar e de trazer segurança para a família, elas vão continuar odiando não só o casamento como a maternidade. Enquanto homens ficarem atrás de mulheres que não querem ser submissas, mulheres que estão aí empoderadas demais, carreiristas, dinheiristas e que rodou mais que roda gigante de parque, eles nunca vão querer se casar e vão ter medo do casamento. Deu mais que chuchu na cerca. Também. Aí o homem não vai querer. Pra que eu vou casar? Ó, essa mulherada aí, tudo Você pra sabe frente. que tem uma história aqui em Campo Grande que todo casamento em Campo Grande sempre tem alguém que já pegou a noiva. Infelizmente, na maioria dos casos é assim. Infelizmente, é uma realidade. E Infelizmente. veja bem, eu As atendo... mulheres facilitaram demais a vida. Eu até digo, olha como o feminismo é burro. A revolução sexual não trouxe benefício para as mulheres, trouxe benefício para os homens. Que homem que acha ruim a mulher que fala, não, eu vou sair com todos vocês. Eles, não, é isso mesmo. Bom, feminismo é bom. O feminismo foi bom, a revolução sexual para os homens, que hoje ele pode sair com a mulher que ele quiser, como ele quiser, sem o compromisso matrimonial, sem o compromisso ali de ser um pai, de um homem provedor. Antigamente, não, o homem saiu ali, deu um beijinho, já tinha que casar. Sim. A família inteira dele, ó, não, você vai ter que casar, pegou na mão da minha filha. Hoje, o cara sai com a mulher, usa a mulher, e ela continua, ela fica ali sem a honra dela, porque o homem que a usou não tem compromisso de cuidá-la, de trazer ali a segurança ou o provimento para ela. Ô Vivi, eu atendo casos que a mulher tava num relacionamento, de repente, eu me apaixonei pelo Zé Droguinha, separa do marido, casa com o cara, depois de um Pomba tempo... gira. Depois de um tempo, o cara bate nela e ela Sim. ainda procura o advogado. Ai, doutor... eu não sei porque que ele tá fazendo isso. Eu tô me sentindo tão mal. Vai na delegacia, denuncia esse vagabundo. Eu já falo ao contrário. Larga a mão desse cara. Procurou porque quis. Eu já fico com raiva. Gente, sou péssima conselheira, porque eu falar, bem feito. Você tinha um marido bom, Vai, que besta. cuidava de você. Aí você troca o seu marido por um Zé Droguinha. Você procura o quê? Eu falo isso. A mulher busca um Zé Droguinha, acha que vai encontrar o quê? Morango. Ela vai colher porrada, não morango. E outra, tá ruim o sexo? Conversa, né? Faz um aconselhamento, melhora o trem. Não. Aí sai aí, depois se ferra. Não é que está ruim. Sabe o que acontece? É como eu te disse. Quanto mais relação sexual a mulher tem fora do casamento, quanto mais uma vida sexual ativa ela tem fora do casamento, quando ela roda igual roda gigante de parque, mais difícil vai ser para ela ser uma boa esposa. Ela não vai conseguir. E a pornografia? E a pornografia? Exatamente, por conta da pornografia. Me fala da pornografia. Mulheres que são viciadas em pornografia. E homens também. Homens também. Mas a mulher, quando ela entrou nesse meio pornográfico e nessa revolução sexual, ela deixa de ser uma boa esposa quando ela se casa, porque ela sempre vai estar procurando algo a mais, apimentar, ela sempre vai estar comparando o marido dela com... Ela tem um marido que ela tá ali a vida inteira. Ela vai estar comparando ele com 50 homens macho que ela teve no passado. Aí ela vai querer tudo aquilo diferente, aquele friozinho na barriga, aquela eterna paixão. Eu falo assim que é um bando de adolescente que quer sentir borboleta no estômago. Eu falo, gente, isso não é paixão, isso é ansiedade. E isso não traz coisas boas para vocês. Mas a mulher, quanto mais ela roda na vida... maior a chance dela ser uma péssima esposa, diminui a chance dela se casar bem com um bom marido. Essa é a realidade. Por isso que eu gosto muito de falar para jovens que tem tempo, cuidado com o que vocês vão fazer com o futuro de vocês. Aí chega nos 30 e poucos anos, ela quer... zerar a quilometragem. Ela quer o príncipe. Vai para a igreja, acha que vai zerar a quilometragem, quer buscar um príncipe. Mulheres, o príncipe também está atrás de uma princesa. Olha só. Como... conseguiu o príncipe, então? Você conseguiu um príncipe. Meu marido é muito bom, abençoado. Consegui uma princesa também. Ela nem gosta de aparecer, ela é na dela, entendeu? E as pessoas nem veem ela muito nas minhas redes sociais. Agora, sexta-feira, a gente vai viajar em família, ficar 15 dias. Como é que consegue um príncipe, Vivi? Orem. Dá uma Primeiro dica aí vocês têm que... Eu tenho umas amigas aí que elas ficam... Eu sou cristã, então eu falo para as mulheres. Primeiro orem para o futuro marido de vocês. Eu tenho 2 filhos. Eu já oro pelas esposas dos meus filhos. Eu já peço... Eu tenho um filho de 10 anos. Eu já oro para que no futuro ele tenha uma boa esposa. Uma esposa que tenha o coração voltado para Jesus. Que sirva em primeiro lugar e ame em primeiro lugar Jesus. E depois seja submissa e ame o meu filho. E que ele vai fazer, porque eu vou entregar para ela um bom marido. Um marido provedor, que vai trazer segurança para ela emocional e financeira.
Então, eu peço a Deus que ele coloque uma mulher assim na vida dele. No meu caso, sim, eu escolhi um bom marido, eu tive também a sorte, a bênção de Deus, mas eu sou uma boa esposa. Eu não fui carreirista, não fui dinheirista, eu cuido do meu marido, eu não tenho problema de Você lavar a fuma? louça, não fumo, Você não tem bebo, tatuagem? não tenho tatuagem, eu não Tem tenho piercing? piercing, eu não tenho nada, eu não bebo. Tem isso também, eu não bebo, eu não bebo. Você nunca vai me ver bêbada. O meu marido, em 20 anos de casamento, nunca me viu bêbada. E sim, eu obedeço o meu marido. Eu sou aquela mulher que se eu... Agora, hoje, já estou mais velha, né? Mas ali no meu auge dos meus 22 anos, 23 anos, está com decote. Se meu marido falar, troca essa roupa que está muito decotada, eu vou trocar. Eu já usei decote, eu já usei saia curta, já fui não tão exagerado quanto essas meninas, mas quando eu era mais jovem eu gostava. Até o Senhor me tocar, né, Jesus Cristo colocar e falar, filha, isso não é roupa para uma mulher casada, para uma mãe de família, isso não é bom. Principalmente depois da minha conversão. Eu comecei a entender que isso não era bom e naturalmente eu fui mudando até as minhas roupas. Mas eu nunca tive problema com o meu marido. Nega, ele me chama de nega. Essa roupa não tá boa, não. Eu mudo na hora, eu obedeço, eu sirvo aquele homem, eu lavo a louça, eu não coloco meu marido pra lavar a louça. Não tem problema, eu não reclamo. É óbvio que eu tenho um marido bom que me ajuda, não vai cair a mão dele de lavar a louça. Mas eu cuido das coisas da casa. Você é negra? Eu sou uma mulher negra, uma mulher preta. As pessoas ficam, como assim você é preta? Gente, isso aqui não veio do branco. Eu brinco, até um amigo nosso aqui, polacão, e falo, ó, não tem como, você não vai falar que a gente é irmão. É porque tem o negro retinto, né? É igual o Roger, que é chileno, né? A gente não pode falar mal dele. Mas eu sou uma mulher preta. Sabe o que eu falo? A esquerda, sabe a Camila Pitanga, a atriz Camila Pitanga? Ela é da minha cor de pele, né? Pele morena, jambo. E toda a esquerda, né, por conta dessa agenda esquerdista deles, que falaram que todo mundo é porque racista. você alisa o cabelo. Não, meu cabelo é natural. Só que porque o meu cabelo é liso natural, o nariz não é tão amassadinho. O que acontece? E porque eu sou de direita. Elas aceitam Camila Pitanga como negra, mas eu, que tenho a mesma cor da Camila Pitanga, elas não aceitam como negra e falam que eu sou até branca. Olha que absurdo. E como que é ser uma mulher negra em um ambiente político majoritariamente branco e conservador? Gente, normal. Eu sou mais conservadora do que esse povo. Eu sou extremamente É conservadora. porque você chega chegando, né, também, né? Eu não... pode ser. Mas, ó, não tem problema, nunca sofri racismo, não tem machismo na política, é um ambiente muito tranquilo em relação a isso. Eu sou mais conservadora do que esses políticos, atrevo a dizer que a maioria desses políticos, de fato, não são conservadores e não vivem aquilo que eles pregam. Infelizmente, essa é a realidade. Estou falando aqui do nosso estado, acontece também fora. Eu não tenho problema... política é machista. Não, é muito tranquilo. Ela é um ambiente masculino, assim como o salão de beleza é um ambiente feminino. Mas você sabe que é masculino? Isso Eu é acho muito porque bom. as mulheres não... Parece que não se interessam. Não é por isso. É que as mulheres, quando... Sabe qual é o problema das mulheres? Que quando elas querem entrar em um ambiente, elas querem mudar o ambiente. Não, você se adequa ao ambiente, não o ambiente a você. Exemplo, numa mina de carvão. Tem mulher trabalhando em mina de carvão? Elas não querem. Naquela pesca de caranguejo em alto mar que não tem mulher. Em lugares perigosos. Não, agora vai ter mulher, então agora a mina de carvão vai ter que ser cor-de-rosa, menos perigosa, vamos adaptar as mulheres. Cara, a política é a mesma coisa. A política é um ambiente de guerra e você tem que ter força e coragem para debater de igual para igual. Você não pode ficar ali, eu sou mulher, então eu tenho que ter cota. Eu sou mulher, você tem que falar baixo comigo. O cara vai gritar com você. Só que você vai gritar de volta com ele, assim como um homem gritaria com outro homem. Só que você não pode se vitimizar ali. Olha só, me responde uma coisa. A Lei Maria da Penha funciona, na sua opinião? Não funciona. Infelizmente, a Lei Maria da Penha, ela só serve para prejudicar e, infelizmente, ferrar a vida do homem bom. Infelizmente, hoje, a Lei Maria da Penha ela é usada como objeto de vingança. A medida protetiva, eu não considero ela eficaz. Sabe por quê? Porque se ela fosse eficaz de fato, as mulheres que de fato são vítimas de homicídio de ex-marido vagabundo, elas não morreriam. Porque ela tem uma medida protetiva. As que têm medida protetiva não seriam assassinadas. Essa medida protetiva, e elas ela não só serve morrem pro na cara primeira. que é bom. Não, ela só serve pro cara que é bom. Exemplo, um cara como você, que jamais mataria a tua mulher, se de repente ela é uma louca e fosse lá e metesse uma medida protetiva. Você ia ficar longe dela, porque você não é um assassino e não quer matar. Mas se você de fato quer matar a tua mulher, não tem medida protetiva, é que nem a lei do desarmamento. Sim. Nenhum bandido... Não pode ter armas nesse país, mas os bandidos estão armados.
Eu preciso garantir a minha defesa pessoal em primeiro ponto. É um dever e um direito. Um direito. Depois e a além polícia... de tudo, é um dever. Então, primeiro, eu tenho que saber me defender. Exatamente. Eu sou karateca, jiu-jitsu, krav maga, servi o exército. Então, se o cara entrar na minha casa, ele vai ter trabalho. Não só na sua casa, na Comigo. rua, a gente tem que ter o direito. Agora eu vou esperar a polícia chegar? Não dá tempo. Não dá tempo. Às vezes a polícia vai chegar apenas para recolher o corpo. Para fazer o local de crime. O primeiro enfrentamento eu que tenho que fazer. É você que tem que fazer para livrar a sua mulher até de ser estuprada na sua frente. Olha, a melhor política de segurança pública, não só para a mulher, mas para o homem, também para as crianças. As crianças, eu digo porque ela vai estar na segurança dos pais. É o armamento civil para o cidadão de bem. Não é sobre armas, como diz o Polon, não é sobre armas, é sobre liberdade. Sim. É a liberdade de defender a sua vida e a vida da sua família. Não, gente, o que é para uma mãe mais importante do que a sua prole? E o Estado vem e diz para as mulheres e para os homens: vocês são incompetentes, vocês não têm condições psicológicas e nem físicas de portarem ou terem a posse de uma arma de fogo, por isso eu vou tomar de vocês e vocês não vão defender a sua família. Mas o Estado, eu como Estado, ele está falando, além de tudo, que de proibir a sua legítima defesa, também não vou te proteger. Não tenho condições de proteger e de estar com você e nem com a tua filha e com a tua esposa 24 horas. Mas, Vivi, olha só, eu fui criado com arma na minha casa. Meu avô tinha arma, na época não tinha. É um ambiente natural. Não Na tinha essas época não frescuras tinha. de hoje, esse Você sabe mimimi. por quê? Sabe por quê? Ó, em 64, o comunismo ia invadir, ia entrar, a Jango ia dar o golpe, veio os militares, né? Ficaram ali 20 anos, 21 anos, os militares não fizeram o que eles deveriam ter feito, eles deixaram o comunismo crescer. Infelizmente. Principalmente na parte cultural. Isso, na parte cultural, nas associações. Sim. A CUT foi criada quase junto com a ditadura. Com o governo Aí militar. você olhava, o cinema era porno chanchada, era na época da ditadura. Sim, infelizmente. Então, o que os militares fizeram? Não fizeram nada em relação a isso. Beleza. Quando volta, a esquerda parece que está mais forte. A esquerda ficou muito forte. Essa agenda que você fala está muito mais forte. Sabe por quê? E aí vem o desarmamento, vem a doutrinação gay. Sabe por quê? Porque a esquerda, ela entendeu que a raiz do problema está na base. Então a esquerda fez uma base e entrou em tudo que é canto, ocupou todos os espaços, não só na linha de frente na política, como reitoria das universidades, professores militantes doutrinando ali as suas crianças, os filhos dentro das faculdades, entrou ali na base desde OAB, CRM, nos médicos, nos corretores, engenheiros, arquitetos, professores, jornalistas, em tudo quanto é canto, a esquerda se infiltrou. E te digo mais, a esquerda, ela é tão esperta assim para essas coisas que, infelizmente, a esquerda está se infiltrando dentro da própria direita e implantando o politicamente correto dentro da própria direita. Sim. Com essa agenda revolucionária e feminista, porque hoje eu vejo muitas mulheres feministas de direita defendendo a agenda feminista. Hoje em dia existe o casamento gay, né? A gente já falou aqui, mas gay pode adotar criança. Nas escolas você não pode mais falar nada. O professor chega, ele sempre doutrinou, mas agora eles estão ganhando mais força. E você não pode reclamar. Não. Você parece que tem uma mordaça. O judiciário, a esquerda se infiltrou no judiciário. Em tudo. A esquerda se infiltrou em todas as bases, nas igrejas. Tem muito pastor de esquerda. Por isso que a gente estava falando que até nas igrejas não se falam mais de submissão. É difícil falar de submissão. Não fala mais de pecado. Não fala mais de pecado. É o evangelho do amor. Eu costumo dizer, Deus é amor, mas esquece de falar que Deus também é fogo consumidor. É igreja preta com café, com show pirotécnico. Não que isso seja errado. Eu acho que você tem que, fazer o melhor. Mas tem que falar do pecado. Mas você não pode negociar, você não pode vender o seu chamado. É só falar de amor, Eu sou formado em teologia. Que legal. Tô meio desviado, mas... Vai voltar em nome do Senhor Jesus. Amém. Então me fala um pouco sobre essa militância, sobre esse cancelamento. Esses tempos eu vi um vídeo seu
era parada? O que era aquele vídeo lá que a menina... Que eu quase apanhei Tal. ali. Cara, eu acho que eu tinha voado aquela guria lá. Tinha embolado nós duas no chão, cara. Não, mas Deus dá ali aquela Deus te força pra segurou. gente. Ele me segura com certeza. Até porque eles eram em um número bem maior. Ali haviam muitos homossexuais e feministas, sim, tentando me O agredir. Roger tava nessa? Não tava. Não tava. Filmando, não tava. Não estava. Não, ele não estava. Não, eu ia falar se ele tava filmando, né? Mas não era ele nele, não estava. Mas acontece que ali haviam muitos... Eu falo assim, normalmente, você quer falar de machismo e misoginia. Sabe onde eu encontrei isso? No movimento LGBT. Nunca nenhum homem de direita me tratou com machismo e misoginia. Já os homens de esquerda, principalmente os gays, me tratam dessa forma. Nenhum homem de direita tentou me bater, mas gays já tentaram me bater. Nenhuma mulher de direita... Agora, as feministas já tentaram me bater. Eu quase fui agredida na rua por uma feminista. E te digo mais, essa feminista levanta a plaquinha aí de defesa da mulher. De mais políticas públicas para as mulheres. Desde que a mulher não seja conservadora. Porque, no caso, eu, conservadora, ela quase meteu a mão na minha cara. Quem que enfiou de dedo. Eu não a conheço. Ela estava numa briga comigo de rua porque eu estava defendendo a vida e ela defendendo o aborto. Foi naquele episódio, Foi naquele episódio. Não, e teve outros episódios. Teve outros episódios na rua de feministas enfiar o dedo na minha cara, de abordar. Teve um episódio que meu marido teve até que... Eu estava com meu marido porque eles não tinham apanhado na rua, no mercado, por conta de uma mulher doida que me atacou. Infelizmente. E recebo muitos haters de homossexuais do movimento LGBT que me persegue o tempo inteiro com mensagens absurdas. Que se fosse um homem de direita falando isso para uma mulher de esquerda, ele estava preso. E recebo muitas mensagens absurdas e violentas de feministas. Aquilo que eu digo, o movimento feminista nunca foi por defesa ou direito da mulher, nunca. Apenas por aniquilação dos homens e revolução sexual e matar criança inocente no ventre. Esse é o objetivo feminista. Mas e por que você continua? O que te dá motivação? De onde vem isso? É um chamado de Deus? Eu acho que é um chamado e eu entrei pela maternidade. E é isso que me faz continuar, independente se eu vou ou não um dia assumir um cargo político. Eu vou continuar falando, eu vou continuar fazendo os meus vídeos. Eu sou muito pequena, mas o mínimo que eu atingir, aquele meio ali que eu conseguir transformar, mesmo que seja pouco, eu vou continuar fazendo e continuar falando. Porque se eu não falar, quem vai? Poucas pessoas falam, poucas pessoas têm coragem de se manter fiéis aos princípios do jeito que eu venho me mantendo. São poucas, principalmente depois que entram na política. Dificilmente são raras pessoas que se mantêm, principalmente sobre o feminismo. É mais fácil para elas, né, para os políticos defender ou ficarem omissos diante do movimento feminista, porque dá voto, porque dá like, porque dá engajamento. É muito difícil se posicionar como eu me posiciono contra o movimento feminista, porque ele vem revestido de uma narrativa mentirosa. Então eu fico como a má, mas eu não tenho medo. É igual você falou, a esquerda tem se infiltrado no movimento Sim. de direita. E aí eles vêm e falam, olha, a Vivi odeia as mulheres, a Vivi é machista. O que tem de hipócrita na direita, sabe? Você pega, agora, por exemplo, o PL. O PL é a bola da vez. Só tá vindo curva de rio pro PL, cara. Infelizmente. Aí você pega um presidente do PL, lança a própria filha, a vereadora, e libera a verba maior para ela. Eu acho isso errado. Infelizmente. Falando nesse assunto, eu vou falar uma coisa para vocês. Para esse país começar a ter efeito, ir para frente, avançar em alguma coisa que seja conservador, no país inteiro, presidente de partido não poderia ser candidato, essa é a verdade, nem ter parente candidato, principalmente seja esposa, filho, o que for, porque vai ser parcial, não tem como, vai ser parcial, não tem um no Brasil que não foi. Vai ser parcial. Não, mas eu concordo assim, por exemplo... Infelizmente, ele não tem como ter esse vínculo. Tem que ser alguém imparcial. Se você, por exemplo, faz uma pesquisa, fala, não, pô, eu sou o presidente, mas a minha filha tá bem, tal, mas não é assim. Mas é na camaradagem, não, mesmo que não fosse, cara. porque você vai pegar... Porque o nosso estado ainda é muito pequeno. Você vai pegar outros partidos, até outros caciques mais fortes, com dinheiro, que vai dar um jeito de colocar a esposa ou o filho numa pesquisa ali que ele esteja na frente. Então você não tem como, porque as pesquisas, infelizmente podem ser burladas. Então, o mais correto era termos em qualquer lugar um presidente imparcial dentro dos partidos. E como que a gente vai entrar na política, Vivi? Pra gente tentar mudar as coisas? É difícil. É o povo. Quando o povo acordar e ver de fato, o povo precisa deixar de ser
idólatra. O povo precisa raciocinar. Idólatra até de políticos, Não, eu né? falo de político. Olha, ser conservador, até um amigo meu sempre fala isso, um dos princípios é ser cético aos políticos. E nós temos que ser assim. E não é só votar, é cobrar. É cobrar cada posicionamento e se questionar. Mas peraí, por que você agora, que era contra o feminismo, está defendendo uma política feminista? Por que você está omisso diante dessa política? Por que você não faz um projeto de lei ou não defende, não usa sua voz através de um vídeo que viraliza para falar sobre um projeto que vai avançar na pauta conservadora? Faz o que Eles você ficaram tenha... esquecendo isso. Faz o que você tem na mão, né? Se você tem na mão apenas uma rede social, começa. É aquilo que a esquerda fez. Use aquilo que você tem. Se você só tem a rede social, use-a. Se você é um professor de direita conservador, seja o melhor professor. Se você é um médico de direita conservador, seja o melhor ali e não se perca. Defenda os seus princípios aonde você estiver. Porque é assim que nós vamos avançar e é assim que nós vamos ter uma base conservadora forte em todos os lugares. Não é só na linha de frente. Tem que ter uma base, um alicerce. E sobre a educação? Como que a gente faz para começar a mudar isso? Porque hoje o professor, na minha opinião, é uma das classes mais difíceis. Nós Sempre precisamos foi. de escola cívico e militar. Escola militar. As escolas públicas deveriam ser militar. Qual que é a diferença da escola militar para a escola comum? A escola comum, hoje o aluno faz o que ele quer. Tem isso. E o professor também faz o que ele quer. Tem que ter Ele limite. usa a audiência. Infelizmente, nas escolas acontece hoje a doutrinação marxista, que é o professor ali usando a audiência cativa do aluno para ficar doutrinando, falando de Lula livre, falando de agenda feminista, de agenda abortista. Falando do Che Guevara que matava falando do Che gays, Guevara matava que fuzilava mulher. gays. Infelizmente, É a esquerda eles caviar. aproveitam dessa audiência cativa. E não tem aquela hierarquia, porque também tem ao contrário, os professores também estão reféns dos alunos mal educados, que pai e mãe não ensinam respeito e hierarquia. Tem professor aí sendo agredido por alunos, tem professor aí que o aluno enfia o dedo na cara dele, ele não pode fazer nada. Risca a parede. Risca a parede. Você tem que achar bonito. Exatamente, Senão- infelizmente. Mas o problema é que o pai vai lá brigar com a professora. Ah, Sim. você deixou Porque- meu filho de recuperação, você deixou Sim, meu filho de castigo. mas por conta das leis, as leis facilitaram a malandragem para ambos os lados. A lei no Brasil é uma lei que fica protegendo o vagabundo, essa é a verdade, seja ele menor de idade ou maior de idade, seja ele o aluno vagabundo ou o professor militante. A lei acaba protegendo esse tipo de gente. E aí o bom professor e o bom aluno, que é filho de um pai de família, paga o preço por isso. Eu até vi um projeto de lei que eu acho muito legal, que falam sobre, assim, o teste, né, de drogas, porque professor não deve usar drogas. Então tem que fazer o antidoping. Seria o óbvio, Seria né? o óbvio, mas não só para professor. A mesma pessoa, os mesmos políticos que cobram... Eu também sou a favor de professor não pode ser usuário de droga. Mas da mesma maneira que nós cobramos isso dos professores, nós precisamos cobrar isso dos políticos. Nenhum político que está ali nos representando deveria usar droga. Mas Tem que fazer também o mesmo... Ele tem que ser colocado ali à prova igual Mas, seria um Vivi, professor, um policial, igual todos. como que porque você vai ele é o fazer? representante do povo, Mas através como? de projeto de lei. O problema é que os políticos não estão querendo Não, mas fazer calma isso. aí, como que vai fazer um teste se hoje tá liberado pro usuário? Um baseado. Infelizmente, só que precisamos de projetos de leis que sejam fortes, que pensem no cidadão. E ali ele vai proteger, quando o professor não é usuário de droga, e ele é proibido, né? Ele não vai assumir aquele concurso, quando é o servidor público que não pode ser usuário de droga, e a gente impõe isso também para o político. E o seja professor que é cargo- pedófilo? Meu Deus, infelizmente. É aquilo que eu falo, é a infiltração, muito. né? Acontece. Infelizmente, a pedofilia é um crime absurdo e bárbaro, e os pedófilos se aproveitam e sempre querem estar onde tem crianças. Mas eu creio e vou falar para você, uma minoria, graças a Deus, é uma minoria de professores assim. Porque não são professores, eu julgo que são bandidos. Eu falo assim, a gente fala professor de forma geral, mas o professor que é militante de esquerda, ou que faz crimes bárbaros como a pedofilia, que usa a audiência cativa do aluno para militar pela esquerda, ele não é um professor. Ele é um marginal disfarçado de professor. Porque o bom professor, ele está ali para dar aula. Português, matemática, fazer com que aquele aluno tenha condições de passar em uma boa universidade, preparando ele para o futuro. Esse é o bom mas professor. você sabe qual que é o problema? O professor vai dar aula de geografia. Aí ele fala assim... Ai, a Coreia do Sul
começou a querer invadir a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, nada mais, nada menos, se defendeu. Infelizmente. Ele coloca a visão dele, não é a visão real Ele do coloca uma negócio. visão totalmente parcial em prol daquilo que ele acredita. Isso é doutrinação. Isso é doutrinação. A Palestina tá certa, sendo... Mas ele não fala para os alunos que a Palestina mata gays, terrorista. Mata mulheres, mata e persegue, condena os cristãos, que é terrorista. Eles não falam isso. Eu conheço Israel. Lá em Israel, em Jerusalém, tem o Muro das Lamentações. Você sobe uma escada, você vai lá numa outra parte, que era o antigo Templo de Salomão, que é o Domo da Rocha, que é aonde Abraão foi fazer o sacrifício, que Deus falou para ele, não precisa, tal. E lá, nessa pedra, criou-se uma mesquita. E lá é fechado. É um lugar judeu, só que esse Domo da Rocha, ele é do islamismo. E para você entrar lá, só com permissão. E aí você entra, quando você sobe lá, fica mulheres, homens, te ofendendo, cuspindo. Então, assim, Israel o tempo todo é atacado. A faixa de Gaza depende de Israel, fornece água, fornece luz para a faixa de Gaza. E a faixa de Gaza ataca Israel. E aí, o que a mídia passa? Que Israel é o vilão, que Israel é terrorista. E não existe terrorismo em Israel. E sabe o que é doido? Que somente Israel aceita tudo aquilo que nós cristãos não aceitamos e não concordamos. Somente Israel. Eu não concordo com o que Israel defende hoje e aceita como o aborto, como liberação das drogas. Para mim, isso totalmente é anti-igreja e anticristão. E para você ver, infelizmente, somente Israel aceita esse tipo de conduta. E mesmo assim, Israel é tida como opressor desse pessoal. Casamento gay. Na Arábia Saudita, Israel você não pode. Não tem bebida alcoólica. Não tem. Não, e homossexualismo? Só tem Israel. E mesmo assim, os homossexuais defendem a Palestina e não Israel. É muito doido, porque em Israel, o homossexual, ele é tido como estrela. Vão estender tapete vermelho para ele. Na Palestina, ele vai ser explodido. Mas é que tá, esse povo não sabe o que eles defendem. Não dá para você trazer, por exemplo, tem uma deputada federal aqui do nosso estado, do PT, não dá para trazer ela para conversar, cara. Ela não sabe nem o que ela comeu ontem. Ela não sabe nem defender o que ela acredita. Como é que a gente vai discutir com ela? Ela não sabe onde fica Israel, não sabe onde fica a Palestina, não sabe onde fica a faixa de Gaza. Como é que a gente vai discutir? Sabe? Só que o povo vai em cima dessa lacração. Assim como a direita também faz algum tipo de lacração, mas eu acho que tem que ter fundamento. Você entendeu? É o que você faz, tem que ter fundamento, explicar o porquê, por que isso acontece, quais são os objetivos e quais são as consequências. Sabe qual é o maior problema da esquerda? Eles defendem ideias. Os militantes, os militontos, que são massa de manobra dos poderosos da esquerda, eles defendem ideias que eles não sabem a origem dessas ideias. Eles não sabem quando e por que eles começaram a defender essa ideia? De onde surgiu essa ideia? Aquilo que eles defendem. Por que eles defendem a Palestina? Eles não sabem, eles nunca se aprofundaram no tema. Eles nunca se questionaram. Peraí, mas a Palestina mata gays. Por que um gay defende a Palestina? Mas Israel aceita os gays. Eles não entendem. A mulherada, peraí, a Palestina não aceita a mulher livre, mas Israel aceita. Por que eles continuam defendendo países terroristas que aniquilam pessoas? Seja ela como ela for. Não, e aí fala que o nazismo era de direita. O nazismo Meu Deus do céu! Você quer uma prova de que Olha, sabe quem o nazismo defendia o quê? A eugenia, né? A purificação das raças. Sim. De onde veio o aborto? Quem defende o aborto? Quem defende o aborto é a esquerda. E surgiu no movimento feminista, que é um movimento de esquerda. E aborto é o quê? Eugenia. E aonde surgiu, por exemplo, nos Estados Unidos, aonde surgiu a primeira clínica de aborto nos Estados Unidos? Por uma feminista, lá no Brooklyn, que é um bairro predominantemente negro e pobre. Ou seja, ela já colocou ali para não nascer, para matar crianças que seriam pobres e negras. Eugenia total, controle de quem pode ou não nascer e principalmente das cores. Porque nos Estados Unidos, uma feminista branca implantar a primeira clínica de aborto em um bairro pobre e de predominância negra. É eugenia. Aborto é eugenia. Além de assassinato, é eugenia. E você sabe o que é pior? Por exemplo, hoje, o médico, ele tem previsto no seu conselho, no CRM, no seu código de ética, que ele não pode fazer algo que vá contra os seus princípios.
E o CFM tinha baixado uma portaria sobre a questão do aborto após 35 semanas, 30 semanas, se não me engano. Porque o bebê já tá grande. Isso já não é mais... a pessoa foi vítima de abuso e fez o aborto. Não, isso já é matar. Você enfiar uma injeção de cloreto de potássio é torturar. em uma criança. É matar, torturando E a eu, como criança. médico, não posso falar não, porque senão o STF vai me prender. E aí? Eu, como cristã, peço para os médicos, lutem contra isso. É melhor ser preso do que você levar nas costas aí um homicídio de um neném. Eu sou totalmente contra o aborto em qualquer situação, porque é assassinato, tortura o bebê e também tortura a mãe. No futuro, ninguém conta para essas mulheres que abortam, mas no futuro elas vão ter depressão, índice de suicídio e pensamentos suicidas aumentam após um aborto, uma vida, afora o risco de perder o útero, de não gerar outros filhos ou até de filhos com problemas hormonais. O aborto traz só consequências malignas para a mulher. O crédito espiritual negativo Também, fora toda disso. a carga espiritual que traz para a mulher, ele traz toda uma carga no corpo dela prejudicial. E isso são em todas as religiões. Em qualquer religião, o aborto é algo muito ruim. Se você é do budismo, isso atrai karma, do espiritismo, sabe? Então, ele é ruim para tudo. Porque você está matando o ser mais vulnerável que existe, que é um bebê. Não tem nada mais puro e verdadeiro e perfeito do que um bebê. Ô, Vivi, eu atendi um caso uma vez de um cara que se envolveu com uma mulher, ela era ex-garota de programa, e eles começaram a ter um relacionamento, e ela muito possessiva, toda tatuada, e enfim. E ele um cara tranquilo. Resumo, ele não aguentou mais. Ela já tinha dado problema na família, já tinha discutido até com a mãe dele. É uma pessoa difícil e ele não quis mais esse relacionamento. Eles ficaram lá menos de um ano. E foi terminar, tal, beleza. Ela surtou, quebrou toda a casa, quebrou um notebook, um MacBook, que é daqueles... E meteu uma Maria da Penha nele, certeza. E aí, ela foi e meteu a Maria da Penha nele. Zero surpresa. Ele pegou quem? Com quem? Quem é essa mulher? Ela é uma ex o quê? Ex-garota de programa. O cara estava pedindo, né? Ele estava pedindo. Vai falar que ele foi corno também. Qual é a novidade? Com certeza foi. Mas, o cara pediu. Mas aí você chega lá, a palavra da vítima é a que vale, Infelizmente, cara. No Brasil, O cara com a cacetada na cara. Infelizmente, no Brasil, hoje, as leis feministas e satânicas, elas querem usar a palavra da mulher como instrumento de prova e que essa palavra ela não pode ser questionada. Meu Deus, a palavra de ninguém é inquestionável. E quanto mais a da mulher, a vida da mulher e o valor da mulher não pode ser maior do que a do homem. Então, eles querem usar a palavra da mulher como objeto probatório. E isso é errado porque você tira do homem o direito... Olha só como é inconstitucional. Tira o direito do contraditório, da ampla defesa. Sim. Você está tirando isso do homem. Do duplo grau de jurisdição, de recurso, exatamente, de tudo. Você está tirando isso do homem porque a palavra da vítima, ela deve ser inquestionada. Eu vou te falar um exemplo que me marcou muito aqui no estado do Mato Grosso do Sul, que é um policial que foi falsamente acusado de estupro. Ele era casado e, no final disso tudo, descobriu que ele não a estuprou, que ele era amante dela, eles tinham um relacionamento ali. E ele se matou. Depois que comprovou que ele não a estuprou, ela acabou confessando, ele perdeu a esposa, ele perdeu a família, ele perdeu a credibilidade, ele ficou preso, ele não aguentou essa destruição psicológica e acabou tirando a própria vida. E sabe o que aconteceu com essa safada? Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a lei é satânica e serve exatamente para esse tipo de mulher. Fazer o que ela bem entende, destrói a vida de um homem e nada acontece. Enquanto tem um homem morto, uma mãe chorando para sempre a morte de um filho, tem uma feminista solta fazendo provavelmente um próximo homem de vítima. É igual, por exemplo, a Maria da Penha é fake, a Ana Hickman é fake. Nossa, eu lembro do caso Ana Hickman. Eu entrei no processo. Talarico do Edu Guedes. Eu entrei no processo da Ana Hickman. Eu acompanhei também. Ela é fake. Eu acompanhei algumas coisas. Mentira. Tava muito na cara, muito na cara. É que eles pegaram os dois extremos. Eu vi um pouco do caso da Ana Hickman, vi um pouco do Alexandre Correia. Eles pegam a parte ruim do cara. Ninguém tá discutindo se ele é ou não um bom marido. Estamos falando que ela mentiu.
E muitas vezes isso foi Mas o comprovado. cara gerenciou a carreira dela, cara. Você sabe o que é? Deixa eu falar uma coisa muito importante. Sabe? Eu não falei que ele é um santo, olha não, só, mas... Não, ele não é santo, mas eu vi muitas mulheres falando que ele agora quer tomar tudo dela, porque ele não trabalhava. Pessoal, a modelo bonita era ela, ele era um empresário. Agora imagina você, mulher, ao contrário, esquece o Alexandre, que fosse uma mulher e que a Ana Hickman fosse um homem, que ficou ali 20 anos casada com esse homem, começaram juntos, aí se separa. O Zezé de Camargo, Não, aí vai falar pra mulher, você não tem direito a nada. Vocês estão falando que se o Alexandre não tem direito a nada, que ele começou do zero com essa mulher, vocês estão falando para as outras mulheres que elas também não têm direito a absolutamente nada. Olha como o movimento feminista é hipócrita, porque quando é com a mulher, tem direito, mas quando é o homem, não tem direito. Aí elas tratam diferente. Então é uma hipocrisia ali do movimento feminista constante o tempo inteiro. Ô, Vivi, adoção de filhos por casais homoafetivos ou gay. Eu sou Agora tem esse negócio de LGBTQI. Pra mim é GLS, cara. Gays, lésbicas e simpatizantes. Que eu não conheço o resto da sigla. Olha só, até sobre o casamento. Eu entendo, eu não acredito em casamento gay, eu acredito na união gay. Por quê? Casamento, até no português. Quando eu entrei na faculdade, que já faz muito tempo, na universidade, eu lembro exatamente assim. O que era união estável? Você vai lembrar que você é da minha época. Você fumava maconha na faculdade? Deus me livre, nunca. Eu brigava com um professor maconheiro. Não aceitava esse tipo de coisa. União estável no Código Civil estava bem assim, você vai lembrar. É a união entre um homem e uma mulher. Olha só, não é só entre um homem e uma mulher. Com a intenção de constituir família. Ou seja, não bastava você se unir a um homem. Você tinha que ter a intenção de ter filhos com este homem e você com esta mulher. E o que acontece? Não tinha gays. Aí abriu o precedente para o casamento gay. O que é casamento? O que é casal? Se você tem um menino e uma menina, todo mundo vai falar que você tem um casal de filhos. Se você tem duas meninas, todo mundo vai falar que você tem duas meninas. Então não existe casal gay, existe parceiros, companheiros. Eu aprendi na escola que existe português. O cromossomo XY e o XX. Então, mas o que eu tô falando do casamento? A deturpação para caber uma minoria. O casamento é o casal homem e mulher. É casal, é português. Não estou falando nem de religião. É português. A palavra casamento significa homem e mulher, macho e fêmea, seja no humano ou no animal. O que eu sou a favor para os homossexuais, até para eles não acharem que... Não, eu sou a favor da união deles. Por quê? Vão fazer um contrato por direitos civis, porque eles têm que ter, sim, os mesmos direitos diante da Constituição respaldados. Às vezes você pega dois companheiros, né, dois homens que trabalharam juntos a vida inteira e que querem deixar patrimônio para o outro e não para algum familiar. Ok, é o direito constitucional dele. Só não sou a favor de deturpar o que é a simbologia e o significado do casamento para caber eles. A união estável, a união dos homossexuais, eu sou a favor. É um problema deles. Embora, né, é um direito deles, é um direito civil deles, até patrimonial. Agora, casamento é só entre homem e mulher. Então, a gente não pode deturpar a palavra. É igual todes. Todes não existe. Você não pode deturpar a palavra, trazer o pronome neutro para caber uma minoria barulhenta e organizada. Vivi... Mais um assunto polêmico, cirurgia de mudança de sexo em crianças. Sou totalmente contra, é absurdo. Isso daí é mãe alienadora que está ali com problema de cabeça, perturbadora até, muitas fazem isso. Tem uma mulher que o sonho dela era ter uma filha. E ela teve um filho. Tem um caso desse, acho que ela até é americana. Meu Deus e ela céu, foi até conseguir a mudança de sexo ali, mudar o filho dela. E tem muitos arrependimentos. Eles não falam que essas crianças se arrependem, que aquilo, muitas vezes, literalmente, é uma construção social delas, porque tem um espelhamento na mãe, um espelhamento no pai, em alguém importante. Só uma confusão, é uma criança que está perdendo a identidade. E, infelizmente, a esquerda está aí querendo roubar a identidade das nossas crianças. Então, como pai e mãe, eles têm o dever de não permitir que isso aconteça, de organizar a cabecinha. É o pai e a mãe que estabiliza a cabecinha dos filhos e não deixar que a ideologia de gênero roube a identidade do seu filho. E, infelizmente, isso vem acontecendo. A ideologia de gênero, que a esquerda chama de teoria de gênero,
não se reconhecer dentro do próprio corpo. Isso é um problema psiquiátrico. Eles querem validar um problema psiquiátrico de infância e de adolescência, muitas vezes. O que é incrível que a esquerda diz que um menino de 16 anos, ele não pode responder por um crime, né? Porque Sim. ele não está pronto. Não pode dirigir. Mas ele pode amputar o pênis, porque aí ele tem o psicológico pronto, ele pode fazer a mudança de sexo, ele pode tomar hormônios, até antes dos 16 anos, bloqueadores de hormônios, né? Para fazer a resignação. Como assim? Ele não pode responder por um crime, mas ele pode fazer uma mudança que vai impactar a saúde mental dele, a vida dele, para todo sempre. É absurdo aquilo que a esquerda prega com a ideologia de gênero. Vivi, desarmar o cidadão de bem e porte de arma pro bandido. Isso é comunismo, isso é controle social, isso é nazismo. Infelizmente, foi no nazismo que desarmaram o povo. São em regimes Essa eu não sabia. totalitários. São regimes totalitários que o povo é desarmado. Você pega todos os regimes totalitários, todos. Comunismo, nazismo. União Soviética. Todos os regimes totalitários, o povo foi desarmado. Judeus estavam armados? Como que eles fizeram para trazer os judeus para eles? Prometendo saúde, vou cuidar de você, daqui vou carimbar você, fizeram um passaporte, igual queriam fazer com a gente, passaporte sanitário. Então, todo regime totalitário quer desarmar o cidadão de bem, porque um povo armado jamais será escravizado, jamais se submete a regime totalitário, quando o povo é maioria. Olha os Estados Unidos, ele acabou de passar por um governo de esquerda e mesmo assim não conseguiu destruir o patriotismo, porque sabe que aquele povo patriota, fortemente armado, ele não vai dar conta. Agora eles têm um governo de direita, que é o Trump, que vem ali resgatar ainda mais os princípios patriotas dos Estados Unidos. Mas mesmo diante de um governo de esquerda do Biden, o povo continua armado e não aceitaria o desarmamento igual o povo pacífico do Brasil aceitou, porque lá eles já têm, entranhado, é cultural. E o referendo foi a favor do armamento, o povo votou a favor. Sim, o povo brasileiro é um povo conservador, mas infelizmente ele não é um povo que tem essas raízes do patriotismo, da luta, da guerra, igual o povo americano tem. Então ninguém desarma aquele povo, porque aquele povo está pronto para morrer numa guerra. Vivi, se Cuba é tão bom, por que você não mora lá em Cuba? Tinha que mandar uma passagem dela para os esquerdistas, né? Eu falo isso também. Cuba é tão bom, Venezuela é bom, mas os esquerdistas não querem ir para Cuba e nem para Venezuela, e nem para lugar nenhum que tem regime totalitário, né? Coreia do Norte. Não, né? não querem. Os gays falam tanto de Palestina, mas não querem morar em Palestina. Sim. As mulheres, as feministas falam tanto de Palestina, mas não querem viver em Palestina. Vivi, Bolsonaro 2026. E você também, 2026. Não sei o que. O futuro a Deus pertence. Se Deus quiser, nós podemos estar aí concorrendo a algo em 2026, não sabemos. Mas, enfim, a presidência. Eu não sei o que vai acontecer de fato com o Bolsonaro. Eu acredito, sim, que ele vai continuar inelegível, infelizmente, por conta dessa tirania e perseguição do STF contra a direita. Não é contra o Bolsonaro, é contra a direita, contra o povo de direita que se levantou. E provavelmente, acho eu, que vem aí o Tarcísio, vai ser muito bom, vai, quem sabe, diminuir... A Tereza como vice. Quem sabe nós teremos aí uma sul-mato-grossense, uma mulher do agro, né? Uma defensora do agronegócio como vice. Isso é muito importante para o nosso estado, vai trazer uma visibilidade muito grande Mas para o nosso o estado. agro é ruim, o agro é o vilão? Mas ninguém fica sem o arroz e o feijão, né? O agro é ruim para a esquerda, né? Mas todo dia eles estão batendo o prato de arroz e feijão, a carninha deles ali. Cada prato de comida, vocês agradeçam ao agro. Vivi, passou rápido, né? Passou muito rápido. A gente tem que marcar já nosso segundo Com episódio. certeza, conta comigo. Olha só, eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje fosse o seu último dia aqui na Terra, se, sei lá, você fosse... Lógico que isso não vai acontecer agora, tem muito tempo... Qual que é a mensagem você deixaria para seus filhos, para sua família e para o povo brasileiro? Se fosse meu último dia, eu soubesse disso, provavelmente não, com toda certeza, eu estaria em casa, junto com os meus filhos e com o meu marido, com a minha mãezinha, que já está bem velhinha, perto deles, que, né, são as pessoas que eu mais amo na minha vida, abaixo de Jesus. Eu falo que abaixo de Jesus vem o meu marido e depois os meus filhos, né? É a minha família ali que me completa. E eu ia falar para os meus filhos, sigam o mesmo caminho que o pai de vocês seguiram, se casem com uma boa esposa, o mesmo caminho que eu segui também, que tem uma esposa, né, que siga esse caminho, se casem. É o conselho que eu daria para eles, se casem, tenham filhos, muitos filhos, sejam abertos à vida, trabalhem,
Dinheiro é bom, mas não sejam dinheiristas, né? Que só corram atrás do dinheiro. Corram atrás do céu. Consolidem a família de vocês, porque agora a mamãe vai para o céu, muito feliz, eu tenho minha salvação, eu tenho certeza que meu nome está no livro da vida, e busquem isso, busquem a salvação de vocês. Algo muito simples e comum, nada extraordinário. Vivi, muito obrigado. Quero Obrigada te eu, agradecer. viu? Conta Tamo comigo. junto nessa luta aí. Deus abençoe. Pessoal, deixa seu like, seu comentário. Se você quiser comentar algo sobre o que nós falamos aqui, pode colocar nos comentários. Se você quiser um segundo episódio, onde nós possamos aprofundar um pouco mais sobre esses temas, comente. Me sigam no Instagram. E siga também Vivi Tobias MS, Instagram, YouTube, TikTok. Vivi Tobias MS, não tem erro. Segue lá que tá facinho. Vou deixar também na descrição aqui, tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima. Deus abençoe, viu?